Intitulado Maio Roxo, o quinto mês do ano é dedicado à conscientização sobre doenças inflamatórias do intestino. Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivem com algum tipo de doença inflamatória intestinal. Estudos mostram que a doença vem aumentando nos últimos anos. Mas como se prevenir de uma enfermidade que muitas vezes pode passar despercebida? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o presidente da Organização Brasileira de Doença de Crohn e Colitis, Dr. Rogério Saad. Doutor, o que são as doenças inflamatórias intestinais? Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre um tema super importante nesse mês, que é o mês da conscientização das doenças inflamatórias. Sua pergunta é muito oportuna. O que são as doenças inflamatórias intestinais? Como o próprio nome diz, são doenças de caráter imunológico, ou seja, nosso sistema imune acaba acarretando uma inflamação dentro do intestino. A doença intestinal pode ser confundida com outra doença? Podem. O primeiro conceito que a gente tem que ter também, Carol, se você me permite, é que essas doenças elas não têm cura. A gente consegue fazer o quê? Um controle dessa inflamação através de alguns medicamentos, tá? Quais são os principais sinais e sintomas que a gente chama de bandeira vermelha, ou red flags em inglês, que as pessoas têm que se conscientizar que possa ser? Dor abdominal, aquele tipo de cólica, o tipo de puxo, que todos nós já tivemos. Diarreia, seja com catarro, o que a gente chama de muco, com sangue, perda de peso, e esses são os principais sinais e sintomas. Mas se todos nós já tivemos diarreia e dor abdominal, significa que nós tivemos a doença inflamatória? Não. Então, esses sinais e sintomas se perpetuando por mais de 4 a 6 semanas, com períodos de melhora e piora, ou seja, que chama de agudização. Então, a dor às vezes melhora um pouquinho, o paciente melhora alguma coisa de dieta e a dor melhora. Então, esses são os principais sintomas que, da forma crônica ou com períodos de intensificação e melhora, ao longo do tempo justificam. Então, todo paciente que tiver dor abdominal, alteração do intestino para diarreia, com catarro ou sangue, perda de peso juntando com todos esses sintomas, cansaço, é um paciente que tem que pensar que possa ser doença inflamatória nesse período que eu te falei, acima de 4 a 6 semanas. Quais são os fatores que desencadeiam essa doença? A doença inflamatória, embora ela não tenha cura, ela acarreta uma grande morbidade. O que é isso? Então, você imagine um paciente, em geral pacientes jovens, com essa dor abdominal, ele deixa de trabalhar, ele falta nas aulas, então isso é uma morbidade, tá? Então, quais são os principais fatores que acarretam neste processo inflamatório? Diríamos para você que são basicamente 4. O nosso meio ambiente, então, a nossa relação com aquilo, ou seja, com aquilo que a gente come e toda a exposição que a gente tem em relação ao meio ambiente, fator de estresse, fator de aquilo que a gente se alimenta, a nossa parte genética, sim, que é responsável, direta ou indiretamente, por essa resposta inflamatória, ou a gente herda os genes, aqueles micróbios que a gente tem dentro do intestino, que a gente chama de microbiota, que a gente forma isso desde que a gente nasce. Então, uso de antibiótico precoce, aquela dieta falta de amamentação materna, que são os fatores que vão formar a nossa microbiota. E, por fim, mais importante ou tão importante quanto é o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem alguma agressão lá dentro do intestino, gera esse processo inflamatório que se perpetua. Então, a gente tem que tentar controlar o processo inflamatório. Então, são esses fatores: meio ambiente, parte genética, nossa microbiota e nosso sistema imune, além da parte emocional. É possível que o paciente tenha qualidade de vida sendo portador dessa doença? É importante, porque da campanha, é importante a gente fazer o diagnóstico na sua fase mais inicial da doença, porque quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor a chance da gente controlar esse processo inflamatório. Segundo, o paciente pensando que possa ser, procurando o médico, ele chegando num especialista, num gastroenterologista ou num coloproctologista, feito o diagnóstico, então, frente à extensão da doença, ao seu nível de atividade, o médico vai poder escolher a melhor droga para aquele paciente, para aquele tipo de apresentação, para o melhor momento da doença. Quando a gente consegue isso, Carol, esse equilíbrio, o paciente tem a tendência a ter uma vida normal, com o seu retorno da qualidade de vida, poder namorar, trabalhar,
estudar. Então, é importante a gente ter esse diagnóstico o mais precoce possível e esse controle também.